Então, assim, para que tudo faça maior sentido, para que a gente venha a se situar melhor, é importante que a gente venha rapidamente a recapitularmos as coisas que a gente trabalhou no início. Quem participou aqui desde o início? Quem teve, sei lá, da primeira, segunda, terceira, quarta e está aqui hoje? Levanta a mão, bem alto, só para eu ver. Quem veio, não veio... Beleza, eu não consegui ver direito vocês. Acende para mim, por favor, Dionei. Aí, só para eu dar uma olhada. Vamos lá, quem participou de todas elas? Quem viu todas elas? Rodrigão, firme e forte. Bacana, então tá, pode apagar a luz. Olha só, o que a gente trabalhou, basicamente, é o seguinte. Riqueza é um alvo relativo. Não importa onde a gente esteja na nossa busca por riqueza, a gente sempre vai querer mais. É basicamente isso que a gente trabalhou. Então, sei lá, a gente entendeu que as circunstâncias apenas alteram os nossos desejos, mas a gente sempre vai querer mais e mais e mais e mais. Os nossos desejos, eles não têm fim. Eles praticamente são como monstros. Quanto mais a gente alimenta eles, mais eles crescem. Então, vai ter uma hora que a gente deve ser contente com as coisas que a gente tem. A gente simplesmente deve entender que a gente já é rico. Talvez essa foi a informação mais chocante que a gente recebeu na série. A gente já é rico, a gente faz parte dos 20% mais ricos do planeta. Se você recebe mais do que R$1.000 por mês, você já está entre os 20% mais ricos do planeta. Você já faz parte dessa seleção. E muita gente, talvez, quando recebeu essa informação, sequer sabia que fazia parte dessa seleção. E a gente começou a trabalhar em cima de uma atenção. Olha, toma cuidado. O dinheiro, ele gera efeito na vida de quem o possui. E a gente começa a entender que as pessoas que têm dinheiro normalmente começam a confiar no dinheiro. As pessoas passam a confiar mais no dinheiro do que no próprio Deus. Quanto mais... Obrigado, irmã Maria Emília. Quanto mais apegado a gente é com o nosso dinheiro, mais sujeito aos efeitos do dinheiro a gente fica. Ou seja, mais arrogante a gente fica, mais ganancioso a gente fica. Então a gente traçou um plano. Vocês se lembram? Um plano para a gente simplesmente neutralizar os efeitos que o dinheiro tem sobre a nossa vida. Vocês se lembram? Plano de vacinação? Os 3 P's? Não, vamos lá, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Vocês se lembram? Vamos lá. Qual que eram os 3 P's? Prioridade... porcentagem, progresso, quem falou progresso? É isso aí, e progressão. Então, basicamente, a gente entende que, olha, o dinheiro, ele gera um efeito na vida de quem possui. Então, para a gente neutralizar esses efeitos, neutralizar a ganância, neutralizar a arrogância, a ganância, a gente deve entrarmos num plano de vacinação, que a gente entendeu que era, agora eu vou ficar até mais calmo com a musiquinha. A gente entendeu que eram os 3 P's, tá? Foi isso que a gente entendeu. Se você, antes da série, sequer considerava a generosidade dentro desses termos, eu acredito que você já aprendeu bastante coisa. Eu acredito que essa série já foi muito útil para você. A gente entendeu que todas as vezes que a gente é generoso, mesmo quando não faz muito sentido a gente ser generoso, a gente ser bondoso, usar o nosso dinheiro para obras de caridade, quando a gente faz isso, a gente entendeu que a gente fica mais aberto ao universo de valor do reino dos céus. Quando a gente faz isso, de certa forma a gente está falando para o dinheiro, olha, a minha esperança não está em você, a minha esperança está em Deus. E muitos de vocês talvez até mesmo já praticavam a generosidade dentro desses termos, ou talvez não praticavam e passaram a praticar. Mas muitos ainda não compreendem o princípio no qual nós queremos abordar hoje. E ele é importantíssimo, ele é vital, não apenas para a nossa caminhada cristã, no que diz respeito às nossas administrações das nossas riquezas, mas ele é importante para a força coletiva da igreja. Ele é muito importante, ele é vital. Olha só. Eu não trabalho em museu. Na verdade, além de não trabalhar em museu, eu sequer tenho o costume de visitar museu. Eu não sei muito bem como funciona, a não ser pelo fato de que eles não vendem nada no museu. Eles apenas expõem objetos de valor. Eu acredito que a qualidade de um museu está atrelado à qualidade das obras, sei lá, as obras que eles têm valiosas e únicas, ao acervo que eles têm de obras antigas e que valem bastante dinheiro. Essas obras, inclusive, elas valem bastante dinheiro, elas são valiosas exatamente porque são únicas. Obras que, sei lá, de artistas que já morreram, obras que estão aí há milhares de anos, obras com 3, 4 mil anos, existem obras dessas quando a gente vai no museu. E os artistas que fizeram elas não têm a oportunidade de fazer uma outra obra, porque já morreram. Então, alguns itens que estão nos museus mais famosos são objetos de segurança nacional. E parte da função do museu é proteger esses objetos. Então, alguns museus possuem sistemas de segurança mais avançados do que bancos. É verdade isso. Quem já assistiu aquele filme, né?
A Lenda do Tesouro Perdido? Aí os caras vão, fazem umas paradas, tipo, roubam os museus. Aí vocês veem que é difícil de roubar museu. Museu não é uma coisa tão simples assim, né? É bem complicado. E aí você sabe, então, poxa, tem museus que realmente possuem sistemas de segurança mais avançados do que banco. Por se tratarem de objetos únicos, prestem atenção, por se tratarem de objetos únicos, muitos desses objetos, às vezes, são emprestados de um museu para o outro. E como eles são emprestados, eles são exibidos, são cuidados e também são protegidos. Impressões digitais não são permitidas em documentos históricos, em pinturas que têm mais de 3.000 anos. E sei lá, tipo, quando eles são emprestados, eles realmente cria-se uma atenção de que o museu que pegou emprestado vai criar aquilo ali, vai cuidar daquilo ali com o maior afinco possível. Senão, eles jamais emprestariam. Eu não sei se vocês têm o costume de pegar coisa emprestada dos outros. Eu não tenho muito esse costume, né, Juninho? Tô brincando. Se você tem esse costume de pegar as coisas emprestadas dos outros, e se você tiver um pouquinho de decência, você deve saber que você deve cuidar melhor das suas coisas do que das coisas dos outros. Não é verdade? Pelo menos a minha mãe, ela sempre falava, nem gostava que eu pegasse muitas coisas emprestadas dos outros. Eu sei, talvez eu não aprendi muito isso também, mas enfim. mas quando a gente pega algo emprestado, a gente deve cuidar melhor das coisas que é dos outros do que nós. Sei lá, você pega tipo um carro emprestado, um eletrônico, um instrumento musical e cria-se uma tensão. Poxa, se isso aqui estraga na minha mão, né? Às vezes é um objeto de valor inestimável e acaba estragando, sei lá. Então vamos voltar ao museu. Eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Suponhamos que o museu A empresta uma obra de inestimável valor para o museu B. E de repente o museu B, ele simplesmente se apropria daquelas obras. Ele fala, não, tudo bem, essas obras a partir de hoje são minhas obras. Tudo bem, ok. E para deixar tudo certo entre o museu A, o museu B decide fazer o seguinte, olha, para ficar tudo certo entre mim e o museu que me emprestou essas coisas, eu vou mandar 20% das obras de volta. Vou mandar 20% como forma de gratidão, de generosidade, para que esse museu fique feliz comigo. Sei lá. E os outros 80% eu vou usar simplesmente para fazer reparo aqui no museu, que está muito velho. Guerras mundiais foram travadas por muito menos do que isso. Nenhum objeto de valor seria emprestado se não fosse completamente assegurado de que aquelas obras fossem preservadas sob cautela absoluta. O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero que vocês entendam realmente essa noite, é que ser generoso com parte do nosso dinheiro não nos isenta de tomarmos responsabilidade com o demais dinheiro, com o excedente que nos sobra. Digo mais, se dermos parte do nosso dinheiro a Deus, é basicamente a mesma coisa que pegarmos obras de artes ou obras valiosas, de valores inestimáveis emprestados e devolvermos apenas uma parte, devolvermos parcialmente. A gente parte de um pressuposto errado, de que aquilo que a gente tem nos pertence, enquanto na realidade não nos pertence, pertencem a Deus. E isso deve gerar em nós um senso de preocupação muito maior, porque não é apenas eu dou uma porcentagem para Deus e fica tudo certo. Um dia eu vou prestar conta da minha administração em 100% para Deus. Sabe, Jesus explica isso de uma maneira muito esquisita. Muito esquisita. É talvez a parábola mais difícil que Jesus já contou. Sem dúvida nenhuma foi a parábola mais difícil que Jesus já contou. Eu acredito que ela é muito de difícil interpretação. E é com certeza a parábola mais enigmática também que Jesus contou. Durante a história, diversos autores deram interpretações diferentes para esta parábola, porque realmente ela é uma parábola muito enigmática, muito difícil de interpretar. E ela é muito difícil e ela também é pouco utilizada. Talvez para muitos de vocês vai ser a primeira vez que vocês vão ver essa parábola. Para muitos de vocês, poxa, vão olhar essa parábola e talvez, por que será que eu nunca ouvi essa parábola antes? É porque ela fala de um homem desonesto. E Jesus espera que a gente venha a agir da mesma maneira que o homem desonesto agiu. Não no sentido literal, mas com a mesma intenção. Algumas parábolas de Jesus, elas são definidas como histórias exemplificadoras. E espera-se que nós venhamos a seguir o mesmo exemplo daqueles personagens nos quais Jesus Cristo está se referindo. Como, por exemplo, a do bom samaritano. Espera-se que a gente venha a seguir o mesmo exemplo do bom samaritano. E essa é uma parábola de Jesus que é uma história exemplificadora. E Jesus espera que a gente venha agir exatamente da mesma forma como o homem da história agiu. Olha só que parábola interessante. Eu quero que vocês leiam comigo. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Note que Jesus já começa com a ideia de que os bens pertencem a um homem rico e não ao administrador. Exatamente para que esse princípio de mordomia, esse princípio de administração, ele já começa entrando na parábola já com esse princípio muito bem definido. Sabe, quando a gente pega a nossa Bíblia,
esse princípio de mordomia, ele também está fortemente ligado ao Velho Testamento. O rei Davi, por exemplo, que foi o rei que conseguiu expressar a vontade de Deus e o reino de Deus de maneira mais nítida no Velho Testamento, escreveu vários salmos atribuindo a Deus a posse de tudo e a sustentação de tudo. E no Novo Testamento, a partir do momento que a gente entende a ideia que se Jesus nos comprou com alto preço, se Jesus Cristo morreu na cruz e Ele nos comprou, então não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Jesus. E se pertencemos a Ele, todos os nossos bens também pertencem a Ele. Todos os nossos bens também são deles. Olha só, quando a gente tira uma interpretação, quando a gente, tem uma ideia que a gente extrai da Bíblia, a gente deve estar sempre muito preocupado de que esse princípio esteja em concordância com outros versículos bíblicos também, e preocupado com que outros autores ao longo da história discorreram e falaram a respeito daquele versículo. Dito isso, a gente pode dizer facilmente que o desperdício desse homem aqui poderia ser simplesmente o acúmulo de riqueza, ou simplesmente utilizar todos os seus recursos simplesmente para benefício próprio. A gente pode concluir isso com certeza, tá? E a história continua, a história vai continuando. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Lembra, o homem rico chega para o administrador, sabendo que o administrador está fazendo algumas coisas ruins com o dinheiro dele, e fala: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Exatamente por isso que durante 5 sábados, incansavelmente, a gente aqui tocou a ideia, falamos sobre a questão de sermos bons ricos, porque nós não estamos administrando simplesmente o nosso dinheiro, estamos administrando as coisas que estão em nossa posse, mas porém são de Deus. As coisas sobre as quais estão sob nossa responsabilidade foram dadas por Deus e um dia prestaremos contas sobre ela. Isso deve gerar em nós um certo temor, sabe? Se fosse nosso, simplesmente fosse nosso, a gente não teria por que prestar conta, mas como não é nosso, um dia a gente vai acabar prestando conta para Deus. E esse administrador havia chegado no fim da sua era de administrar as coisas. Ele não iria ser mais administrador, ele iria passar por uma outra etapa da sua vida, assim como todos nós um dia não iremos mais estar na administração dos nossos bens. Um dia a gente vai morrer e a gente vai prestar conta das coisas que a gente fez com as nossas riquezas, com o nosso dinheiro, e esse tempo havia chegado para esse administrador. E ele começou a ficar preocupado, porque ele iria ser despedido, e uma preocupação enorme começou a tomar conta do coração dele para o que aconteceria depois do período que eu prestar contas aqui ao meu Senhor. O que vai acontecer comigo depois desse período? Note a preocupação no texto, olha só. O administrador disse a si mesmo: meu Senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam. Veja bem, ele estava completamente preocupado porque havia passado um grande período da sua vida sem nunca se perguntar ou nunca se questionar o que aconteceria com as coisas que estavam sob a sua responsabilidade. Talvez ele viveu uma vida inteira usufruindo das coisas do seu Senhor e se esqueceu que aquilo não era dele, aquilo era do seu Senhor. Por isso ele não sabia o que fazer. Olha, para cavar não tenho forças, eu tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer? Meio típico esse comportamento, né? Quantas vezes eu e você acabamos utilizando os recursos que Deus nos dá de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu quero contar uma experiência minha própria, assim, uma experiência que aconteceu comigo essa semana, por sinal. E eu acredito que eu vou ter que abaixar a cadeirinha porque a mesinha está mais alta, mais baixinha. Eu estava no trabalho, quando de repente, era umas 2:30 da tarde, e me deu vontade de comer um chocolatinho. É normal, né? 2:30, bem de gordinho. Aí pensei, vou comer um chocolatinho. E ao invés de eu pegar e ir a pé até o mercado da esquina e comprar um chocolate, o que é que eu fiz? Eu peguei e fui de carro. E quando eu passei na frente do mercado, eu pensei, cara, mas só um chocolatinho? Não. Eu quero uma coisa mais gostosa para comer. E comecei a rodar o bairro em busca de uma padaria que pudesse me proporcionar uma coisa, sei lá, uma sensação boa e tal. De repente parei. Quando eu me vi, eu estava na frente de uma vitrine cheia de doces, sabe? E de repente eu escolhi uma deliciosa torta de bolacha. Falei, beleza, essa é a torta de bolacha que eu vou começar a comer. E comecei a comer, e para acompanhar, uma água tônica, né? Quem sabe, uma água tônica com limão e gelo, porque o doce da torta de bolacha acaba quebrando um pouco aquele amarguinho, docinho da água tônica, e fica tudo muito saboroso. Então, calcule comigo, era 2:30 da tarde, eu saí para comer um chocolate, de repente eu estava comendo uma torta de bolacha bem grande e uma água tônica, em pleno horário de trabalho. Era o sonho, sabe? Pô, aqui de boa, curtindo. De repente, quando eu acabei aquilo ali, eu senti que até o meu sangue estava doce, eu estava muito doce. E na hora eu me vi assim, eu preciso compensar essa doçura do meu paladar com um salgado. O que é que eu fiz?
moça, aquele ali de calabresa, o maior que tinha. E de repente eu comi e dei 3 mordidas. Quando eu dei 3 mordidas, eu percebi que eu estava estufado e eu não ia conseguir comer aquilo ali. Eu olhei para a água tônica tinha terminado. E eu estava prestes de pegar outra água tônica quando eu falei, não, eu não posso fazer isso. E eu fui embora daquele lugar com muita vergonha, porque na hora que eu entrei dentro do meu carro, na hora eu pensei o seguinte, cara, eu não estou administrando as coisas que Deus me deu de maneira adequada. Eu sei que talvez para você esse seja um exemplo talvez exagerado, talvez, nossa, que exemplo, isso aqui significa que a gente não pode mais comer uma torta de bolacha? Não, não significa isso. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês se lembram que na primeira etapa, a gente começou a falar sobre a situação da pobreza a nível mundial. E a gente chegou à conclusão que 10% da população mundial, ou seja, cerca de 200 milhões de pessoas, vivem com menos de $1 por dia. 10% da população mundial vive com menos de $1 por dia. E de repente, em 15 minutos, sem nem pensar, eu gastei aquilo que talvez seria 3 dias de trabalho de uma pessoa para sustento de uma família. E de repente eu fiz isso e achava que estava tudo certo. E de repente quando eu entrei dentro do carro eu falei, cara, não é assim que eu quero administrar as minhas coisas, sabe? Talvez o exemplo que eu dei, talvez para você seja uma outra situação. E eu tenho uma outra situação ainda. Uma vez eu lembro que eu comprei uma raquete e joguei uma vez e ficou parada. Minha mulher comprou roller, usou uma vez e ficou o roller guardado para sempre. Acho que ela está querendo dar para a Valentina o roller, esperando ela crescer. Mas normalmente a gente vai gastando as coisas inconsequentemente e se esquece que um dia nós prestaremos conta das coisas que estão sob a nossa responsabilidade. Voltando à história, o homem de repente percebeu que ele iria ser mandado embora e ele não tinha feito nada para a sua vida. Ele não sabia cavar, não sabia pedir dinheiro e agora ele precisava pensar nesse período pós a prestação de contas. Então ele começou, já sei o que eu vou fazer. Tive uma ideia fantástica, olha só que plano mirabolante. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Vocês estão prestando atenção? Estão comigo? É que às vezes eu falo meio rápido, vou até tomar um copo d'água. Chamou os devedores que deviam para o seu senhor, não para ele, tá? Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa, como quem está fazendo uma coisa escondidinho, e escreva 50. Faz assim, ó. Que pilantra. A seguir ele perguntou ao outro segundo, e você? Quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. Nessa hora, a gente começa a perceber que aquele homem que o senhor dele havia percebido que ele já era desonesto, quando ele percebe que ele não tinha plantado nada para a sua outra vida, ele começa a beneficiar as pessoas para que quando ele saísse daquele emprego, as pessoas pudessem retribuir o favor. Uma coisa completamente desonesta e uma coisa completamente repugnante. E Jesus continua a história. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Nessa hora, a gente começa a perceber que Jesus era um cara realmente muito imprevisível. Há 2 semanas atrás, a gente havia contado uma história de um homem que havia agido responsavelmente, honestamente. A gente, sabe, foi adorando a história que Jesus foi contando, quando de repente, subitamente, Jesus deu uma reviravolta brusca na história e deixou seus ouvintes completamente atordoados. E falou que aquele cara era um insensato. E dessa vez, quando a gente está pronto para condenar o cara porque ele tinha agido desonestamente, Jesus fala, e o Senhor elogiou o homem porque havia agido desonestamente. A nossa sorte é que Lucas, criteriosamente, ele decide explicar a parábola, porque senão a gente ia ficar com vários pontos de interrogação. E aí, ele começa a explicar a parábola, que eu acredito que todos vocês querem saber a explicação dessa parábola. Aí ele explica, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Em outra palavra, aquele homem, percebendo que ele haveria de ter um período pós a sua morte, pós a sua prestação de conta, ele então utiliza os recursos do seu Senhor para beneficiar as pessoas. Porque em paralelo àquele homem rico da semana que a gente contou, daquela história que a gente contou as 2 semanas atrás, aquele estava preocupado apenas com o agora. Esse não, estava preocupado com a sua vida pós a prestação de contas. E utilizou o pouco tempo que tinha para beneficiar as pessoas. Por isso aconteceu o que Jesus, inclusive, explica na parábola. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Depois que Jesus acaba de explicar essa questão de usem as coisas que a gente tem em benefício para as pessoas, porque isso um dia vai trazer um certo retorno para a gente,
ele fala uma das expressões que talvez todos vocês conheçam, é que a gente sempre acaba utilizando o texto fora do contexto. Ele utiliza uma das expressões mais conhecidas, e a gente sempre utiliza essa expressão para falar referente ao dinheiro, mas a gente sempre interpreta essa questão, essa próxima expressão que Jesus vai falar, de uma forma muito equivocada. Jesus fala exatamente o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Essa expressão de fidelidade no pouco e fidelidade no muito também aparece em outros evangelhos. No evangelho de Mateus aparece um pouco diferente. Diz assim: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas a lógica é basicamente a mesma. Nos dois contextos, Jesus Cristo está falando sobre dinheiro. E ele está dizendo que quem é fiel no pouco será fiel no muito e logo será digno de confiança de mais riquezas. Se você cresceu na igreja assim como eu diversas vezes ouvi essa expressão de Jesus Cristo. E fidelidade aqui as pessoas caracterizam como aquela porcentagem que a gente dedica a Deus, o dízimo que a gente dedica a Deus, a porcentagem que a gente simplesmente fala: e Deus, eu vou ser fiel contigo nisso aqui. E a gente entende, se eu for fiel com Deus nos meus dízimos, se eu for fiel com Deus na porcentagem de dinheiro que eu dou para a igreja, na porcentagem de dinheiro que eu dou para Deus, para a obra de caridade, então logo Deus será fiel comigo e me dará muito mais riqueza. Essa é a lógica que muita gente entende. Mas essa explicação de Jesus é muito mais pesada e muito mais dura. Ele está dizendo que a fidelidade no pouco diz respeito a todas as nossas posses, a tudo aquilo que a gente tem. Se a gente for fiel na administração de tudo isso, chegará um dia, pós-morte, pós a prestação de conta, que nós seremos colocados sobre uma grande escala de riqueza. E ele continua a parábola, Jesus finaliza a sua parábola dizendo assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança, porque trata-se de algo que não é nosso, trata-se de algo que é de Deus, trata-se do princípio da mordomia, da administração, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E ele continua: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, porque aquilo que é nosso não nos pertence, pertence a Deus, quem lhes dará o que é de vocês? Cara, que parábola fantástica, que parábola mais incrível que Jesus conta. Sabe, não se trata apenas de uma porcentagem, então quer dizer que é tudo. Talvez quando a gente chega nessa parte, alguns de vocês se sintam desanimados, assim como talvez eu já me senti quando a gente começa a entrar num contexto como esse. Quer dizer então, deixa eu ver se eu entendi, Tiago, o que você falou. É bem melhor a mesinha mais baixa. Quer dizer então, que eu devo assumir hoje uma condição de pobreza extrema. Eu devo doar todos os meus bens, tudo aquilo que eu tenho aos pobres, porque não é um plano de vacinação. É tudo que eu tenho é de Deus. Então eu devo simplesmente abrir mão de tudo que eu tenho, assumir um voto de pobreza, viver de forma completamente pobre, entregar tudo que eu tenho, então eu terei riquezas com Deus, então eu serei rico para com Deus, ou então eu terei amigos na eternidade que me receberão em suas moradas, talvez falando de uma forma mais poética. É assim, olha, entender que tudo é de Deus não nos isenta de praticarmos a generosidade dentro desses termos de prioridade, porcentagem, progressão. Porque a gente deve encarar isso também como uma forma disso neutralizar os efeitos que o dinheiro tem na nossa vida. E seremos impulsionados a não sermos generosos, nem muito menos com 5, com 10, com 20, com nada. Com nada, essa é a realidade. Porém, o que Jesus quer dizer com isso, o que a parábola quer dizer com isso, concentrando talvez em tudo aquilo que está dentro do Novo Testamento, eu digo para você que se você der tudo aquilo que você tem aos pobres, mas faltar o último princípio que eu quero conversar com vocês, isso não tem valor. Suponhamos que vocês entenderam a mensagem de agora e falaram: não, tudo bem, isso aqui tudo é de Deus. Ok, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Então, vocês fariam o que Paulo fala: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. Eu pego meu carro, eu dou aos pobres, eu pego minha lancha, eu dou para os pobres, eu pego meu jet ski, eu dou para os pobres, eu pego tudo aquilo que eu tenho e dou para os pobres. Ok, que legal isso, você realmente entendeu o que significa ser rico para com Deus. E não apenas isso, não obstante, Paulo continua: e entregue o meu corpo para ser queimado. Você, além de dar todas as coisas que você tem aos pobres, e de repente você dá todo o seu corpo para ser queimado em benefício das pessoas que pouco têm. Olha o que Paulo fala: mas não tiver amor, nada disso me valerá. Se eu não tiver amor, nada disso tem valor. E aqui a gente chega numa generosidade, num nível de generosidade que pouco tem a ver com a administração das nossas coisas. A generosidade estimulada pelo amor
transcende aspectos financeiros e cálculos de doação. A generosidade não estimulada pelo amor, pouco efeito tem para o reino dos céus. Talvez você esteja aqui essa noite pensando que será generoso apenas quando tiver condições de sê-lo, mas a chave para tudo isso é o amor. É o amor que nos permitirá utilizar os nossos recursos para objetivos mais nobres e maiores. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou que a generosidade começa no coração. Ele foi a pessoa mais generosa que esse mundo já viu e era pobre. Não houve ninguém mais generoso como Jesus, mas Ele foi o mais generoso que a gente já pôde ter visto. O exemplo mais de generosidade maior foi de Jesus Cristo. Ele ensinou que a generosidade começa com a vida e não com o bolso. Ele ensinou que generosidade tem conotação muito mais profunda do que aspecto financeiro. A generosidade cristã, ela tem realmente muito mais a ver com amor, muito mais a ver com o coração. Pensa comigo, sabe? Na época de Jesus, aquilo que as pessoas compreendiam da lei, aquilo que as pessoas entendiam da lei, era basicamente o olho por olho, o dente por dente. Você fazia para mim, então eu retribuía para você. Você dá para mim, então eu devolvo para você. Coisas como dar para alguém sem esperar nada em troca não era o tipo de valor aceito na sociedade de Jesus. Então assim, a gente sabe que os ensinamentos de Jesus ecoam até hoje. Mas na época em que eles foram ensinados, eles eram completamente inaceitáveis. Porque generosidade tinha tudo a ver tinha tudo a ver com você fazer para a pessoa aquilo que a pessoa pudesse retribuir para você. É exatamente por isso que no contexto bíblico do Novo Testamento, os órfãos e as viúvas passavam por uma situação muito delicada, porque não tinham condição de retribuir nenhuma expressão de generosidade. E é exatamente para essas pessoas, exatamente nesse contexto de olho por olho, dente por dente, que Jesus começa a explicar sobre uma generosidade que brota do amor. É onde começa a falar assim, olha, você deve dar a sua outra face. Você deve amar os seus inimigos. Você deve orar pelas pessoas que o perseguem. Não obstante, Jesus ainda fala o seguinte, olha, vocês que ocupam altos cargos, vocês devem servir as pessoas que estão abaixo de vocês. Vocês que ocupam cargos de destaque, vocês devem estar preparados para se humilharem perante os seus subordinados. Mais ainda, Jesus ainda, sabe, com todos esses valores, ele ainda diz o seguinte, olha, vocês estão vendo, eu sou filho de Deus, eu sou Deus encarnado em pessoa, e eu simplesmente lavo os pés de vocês. Portanto, façam aos outros, façam um pelos outros aquilo que eu estou fazendo por vocês, lavem os pés um dos outros. E Jesus ensinou que todos esses valores valia a pena morrer por esses valores. Foi o que ele ensinou. É o que a gente vê quando a gente se depara com a imagem de Jesus Cristo. E esses ensinamentos, essas expressões de generosidade, essas expressões de amor de Jesus Cristo foram tão fortes que mudaram completamente a vida daqueles discípulos. Sabe, a igreja primitiva cresceu porque eles eram completamente generosos, bondosos, amorosos. Você via a expressão de amor no livro de Atos e de repente, depois do livro de Atos, você vê que a generosidade era a marca do cristão. Uma dessas histórias, eu queria contar para vocês, uma dessas histórias que sobreviveram à antiguidade. A história de um cara chamado Pacômio. O exército romano tomou a cidade dele. E quando o exército romano tomava a cidade, eles pegavam os jovens para servir no exército romano. E até que esses soldados, jovens soldados, antes de serem treinados em Roma, eles simplesmente eram trancafiados em prisões até serem transportados, então, para onde eles pudessem receberem o treinamento para servir. E um desses momentos, quando ele estava trancado na prisão, a fome assolou, devastou a região onde ele estava. E diversas pessoas morreram. E Pacômio estava na prisão e algumas pessoas dentro da prisão morreram. E ele conta nos seus relatos de que durante a noite, um grupo de pessoas simplesmente invadia a prisão e levava comida para eles. Simplesmente sem perguntar nada. Eles simplesmente levavam comida para aquelas pessoas que estavam numa situação de pobreza, numa situação de fome, presos, trancafiados. E de repente Pacômio, quando saiu daquela situação, ele ficou completamente constrangido e perguntou, quem são essas pessoas? Quem eram aquelas pessoas? Por que elas nos alimentaram? E qual era o propósito delas fazerem isso? E aí ele descobriu, aquelas pessoas eram seguidoras do caminho, eram os cristãos, discípulos de Jesus Cristo. E aquilo foi um choque tão grande para ele, que ele passou a se converter para o cristianismo, ele se converteu para o caminho. E ele passou a ser um grande líder na igreja primitiva, tanto que mais tarde a igreja católica canonizou ele como um santo, por causa exatamente das contribuições que ele fez para o movimento. Ele ficou completamente aprisionado pela generosidade daqueles discípulos que o alimentaram enquanto ele estava na prisão. Uma outra história, logo depois
isso 300 anos depois que Constantino já havia oficializado o cristianismo como a religião do império, surge um outro imperador pagão, o último imperador pagão de Roma. E ele sabe o que ele queria fazer? Ele queria ressuscitar o paganismo de novo, ele queria trazer o paganismo de volta. Só que olha o que ele escreve, olha que interessantíssimo o que ele escreve. Os ímpios galileus sustentam não só os próprios pobres, como os nossos também. Ou seja, a bondade dos discípulos de Jesus, a generosidade dos discípulos de Jesus frustrou a tentativa daquele imperador em conseguir suscitar novamente o paganismo no Império Romano, sabe? Com certeza, sem dúvida nenhuma, a grande expansão da Igreja de Jesus Cristo foi o amor, a bondade, a generosidade. A teologia deles eram estranhas demais, a ressurreição não era muito aceita por outras religiões, eles não tinham a Bíblia como a gente conhece hoje, não tinham, durante muito tempo, durante os primeiros 300 anos, não tiveram apoio, foram devastados, foram completamente perseguidos, mas cada vez que eles eram perseguidos, eles oravam por aquelas pessoas, eles agiam com bondade e ninguém conseguia entender, ninguém conseguia explicar por que esse povo que a gente mata, a gente persegue, parece que quanto mais a gente persegue, mais eles crescem, e mais eles são bondosos com as outras pessoas, e mais os cristãos expressam essas bondades para com as outras pessoas. E as pessoas não conseguiam entender isso, porque a marca de expansão da igreja primitiva não foi a teologia, não foi a Bíblia, não foi a crença somente, foi a generosidade, o amor que eles tinham para com as pessoas. Sabe, a pessoa pode negar o Deus que você acredita, mas ela não pode negar a bondade que você tem com ela, simplesmente porque você ama, ou simplesmente porque Jesus mandou que você amasse aquela pessoa. A generosidade e a bondade mudaram o mundo uma vez, transformaram o mundo uma vez. O que será que poderíamos fazer se começássemos a trazer esses princípios novamente, agirmos com essa mesma generosidade, com essa mesma bondade, a olharmos para as pessoas e simplesmente amá-las, alimentá-las, cuidá-las? O que será que Jesus poderia fazer através de uma igreja que simplesmente ama as pessoas? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, Deus. Estamos chegando, Senhor, agora, Senhor, ao fim da nossa